Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Saúde e Bem-Estar que traz sempre para você informação de qualidade, informação útil sobre o universo científico, o universo médico, para que você e a sua família possam diariamente aprimorar os conhecimentos e principalmente o cuidado com a saúde. E no programa de hoje, você vai conferir conosco o médico ginecologista Dr. Gerson Pereira vai conversar com a gente sobre sexualidade na terceira idade. Vamos falar muito sobre esse assunto. Tem também o quadro Mito ou Verdade. Esse é bom, hein? Vamos tirar as nossas dúvidas sobre o sexo na fase mais madura da vida, mas também sobre o sexo de uma forma geral. Vamos lá? Muito bem, aqui no Saúde e Bem-Estar, temas relacionados à terceira idade são sempre muito bem-vindos. Isso porque a cada ano que passa, a população avança mais no rumo para a curva do envelhecimento. Estamos até invertendo a nossa pirâmide. O número de idosos está caminhando para ser maior do que o número de jovens no Brasil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, até 2050, o Brasil deve ter 90 milhões de idosos com saúde, com certeza, cuidando dessa travessia com cuidado e atenção. E um dos fatores mais importantes para manter a qualidade de vida é a vida sexual, a atenção a essa parte tão importante da nossa vida. Por isso, esse é o tema em especial do programa de hoje. A gente conversa com o Dr. Gerson Pereira, ginecologista, entende muito do assunto, é uma lenda, uma referência quando a gente fala de sexualidade. Alegria imensa receber o senhor aqui, Dr. Gerson. Alegria minha, Fernando. É um prazer muito grande estar com você e estar com os telespectadores. Muito bem-vindo. Vamos falar dos benefícios. Estou exaltando aqui a vida sexualmente ativa, principalmente na terceira idade. É isso mesmo? Eu falo que aquelas pessoas que resistem de algum modo a esse processo do envelhecimento, elas só têm outra opção, que é morrer prematuramente. E nesse sentido, ninguém quer morrer prematuramente. Então a gente tem que viver com qualidade de vida, como um guerreiro, nesse processo do envelhecimento. E hoje a própria Organização Mundial de Saúde, Fernando, ela considera como indicador de qualidade de vida uma vida sexual ativa, segura, prazerosa. Agora, a vida sexual ativa não necessariamente é só o ato sexual em si. A sexualidade é muito mais que corporalidade. Existem pessoas que vivem essa sexualidade sozinha, estando viúva ou viúvo e não querem ter mais parceria, e existem pessoas que têm outras expressões da sexualidade. Elas expressam a sexualidade de outra forma, porque sexualidade não é só os poucos centímetros que a gente tem no meio do corpo. Sexualidade é muito mais do que os poucos centímetros do meio do corpo. E, infelizmente, a geração mais nova, Fernando, está reduzindo a sexualidade aos segundos de um orgasmo. Eu nunca vi uma visão tão reducionista da sexualidade como a que a gente está vivendo no momento. E é muito interessante a gente falar de sexo na terceira idade, entender que se a gente está falando de um caminho a ser percorrido, a gente está falando também da atenção a todo esse caminho, né? Porque do ponto de vista orgânico, o corpo envelhecido, ele não se desprepara para o sexo, né, doutor? É uma jornada que segue passo a passo. Fisiologicamente não há aposentadoria nessa função sexual. É quase uma redundância, mas aí não há aposentadoria. Porém, as pessoas têm que aprender a se cuidar desde a fase adulta ou antes mesmo dela, porque tem estudos mostrando que uma vida sexual mais saudável, mais prazerosa na terceira idade acontece naquelas pessoas que tinham uma vida sexual ativa, com prazer, e na fase adulta. Agora, entendendo que sexualidade não é qualidade de alguém, é qualidade e interação entre alguém. Então não adianta querer ter sexo em quantidade quando a outra pessoa, a parceria, não está bem. A gente está falando de uma sexualidade que seja prazerosa para aquele casal, para aquela parceria, e não unicamente individualista. Infelizmente, a sexualidade está tomando uma conotação também de muito individualismo, de muita performance, quer dizer, performática demais. Nesses tempos internéticos, instagramáveis, né, esse é um apelo, né, que acaba sendo quase ditatorial, né, doutor?
A gente fez um programa aqui muito interessante sobre longevidade, sobre cuidados que são importantes para chegar até a terceira idade. E o que se falou aqui foi algo muito bacana sobre sexualidade também, que às vezes as pessoas costumam ter dificuldade para entender que a sexualidade na terceira idade pode ser ligada a outros fatores que não estão muito relacionados ao que a gente entende como propriamente o sexo em si, né? Você disse tudo aí, é fundamental esse entendimento, né? Eu acho que há uma mudança, sim, quantitativa para menos. Por mais que a tecnologia, inclusive farmacêutica, que está possibilitando quase uma revolução sexual entre homens a partir de 1998. Hoje eu tenho casais, tenho homens lá no consultório, presentes lá no consultório, na faixa de 90, eu tenho na faixa de 80, porque hoje a tecnologia farmacêutica possibilitou ele ter uma vida sexual ativa, apesar de sempre fazendo entender, eu peço que ele entenda que sexualidade não é só o fazer sexo, é uma coisa que para as mulheres está muito claro. Se acontece à noite, começa pela manhã com bom dia. E outra coisa que o universo feminino exige do homem é que a sexualidade, no sentido do sexo, seja vivido quando as pessoas estão bem, não para se sentirem bem. O homem, às vezes, faz sexo para relaxar, depois de uma briga, quando as mulheres não entendem de maneira nenhuma e não querem fazer esse sexo. Outra coisa que as mulheres detestam é o sexo programado, mas hoje a tecnologia farmacêutica possibilitou o homem tomar uma medicação todos os dias, igual ele toma uma medicação para hipertensão, e ele pode, em qualquer momento, ter essa ajuda medicamentosa. Para as mulheres, ainda não há. Eu, junto com a Carmita, iríamos fazer um programa nacional do trabalho de uma medicação para a mulher e que, infelizmente, essa medicação foi dado bomba nela pelo FDA, mas em 2015 ela foi aprovada, se mostrou realmente a flibanserina, que seria quase o que chamou-se na época Viagra feminino, ela se mostrou inefetiva e com efeitos colaterais, não chegou no Brasil e é um fracasso lá fora. Depois veio agora, em junho de 2019, uma outra medicação que aplica pelo menos 4 horas antes, a mulher aplicaria no interior da coxa, na face interna da coxa, perdão, ela aplicaria como se fosse a mesma aplicação da seringa do diabético. E aí ela poderia melhorar o seu desejo. Mas na prática também, inclusive, provoca muitas náuseas. E aí dificultou realmente pouca efetividade. Então, nas mulheres que têm uma sexualidade não complexa, eu já fiz palestra no exterior sobre essa complexidade da sexualidade feminina, que eu já disse que eu não concordo. A sexualidade feminina, talvez, ela é mais honesta, ela é mais inteira, ela envolve o afeto, ela envolve a emoção, ela envolve a comunicação e ela envolve o prazer. E a sexualidade do homem é muito focada no pênis, na ereção, no coito e no orgasmo. E doutora Carmita Abdo, sendo lembrada aqui, uma querida amiga que é também uma referência nesse assunto e sempre muito importante a opinião dela, lançou um livro agora, recente, falando sobre isso, sexo na pandemia, que a gente também vai falar aqui no nosso programa. Mas, doutor, quais seriam as barreiras para que essa sexualidade seja mais explorada na terceira idade? Falei dos tempos instagramáveis e a gente pode também falar sobre padrões estéticos de beleza que acabam inibindo para que a pessoa se encontre, que tenha esse olhar, esse auto-olhar. Existem muitas barreiras. Eu diria que quase todas as instituições, inclusive na própria família. Eu acho que todo mundo lá no fundo acha que nasceu por obra e graça do Espírito Santo, porque ninguém imagina que os pais fazem sexo. E quanto mais avançada a idade aí, menos a gente toleraria ou daria permissão a essa expressão da sexualidade. Isso é muito triste, quer dizer, a repressão que torna quase um mito a velhice assexuada pela participação dos filhos, às vezes de netos e tal. Existe também na própria mídia, né? Esse espaço que está sendo dado aqui, às vezes não é dado frequentemente. E quando se mostram realmente jovens quase transando, todo mundo diz que é a liberdade que fez isso, mas quando se mostra duas pessoas de mais idade se beijando de uma forma mais ardorosa, todo mundo fica assustado. Então, há sem dúvida também essa questão do corpo, essa valorização de um corpo realmente de modelo, desenhado como se fosse uma coisa fundamental para a expressão da sexualidade. A gente sabe que não.
A sexualidade não tem nada a ver com beleza, eu já fiz um trabalho nesse sentido. Isso é uma coisa que vai se quebrando devagar e eu espero realmente que uma geração futura entenda a sexualidade dentro de um contexto que eu chamo de amorologia. Eu brinco que se eu deixar a sexologia, eu vou fazer amorologia, ou eu vou fazer enologia, que é uma área que eu tenho como hobby, que é vinho, então eu vou estudar. Com amor. Lógico, é Vênus, deusa do amor. Então, eu acho que precisaria aí, na sexualidade, coisa que a sabedoria das pessoas de mais idade tem. É um H do humor, saber brincar. Eu acho que um idoso muito sério não é uma coisa muito boa. Eu acho que as pessoas têm que saber, de algum modo, o H do humor, o outro H da honestidade, o outro H da humildade. Porque sexualidade é constante aprendizagem. E se a gente não tem humildade, a gente não tem aprendizagem. Os jovens sofrem muito com a sexualidade também, no sentido dessa exposição fácil de ter, porém ligada à performance. Os jovens estão relacionando sexualidade igual a mercadoria. Porque eles ficam avaliando, pesando, medindo e comparando, como se fosse mercadoria. Se eu me amo, eu não me vendo. E eu não deveria fazer isso. Então, se antigamente os avós deles sofriam pela culpa do pecado, hoje o jovem vive a sexualidade pela culpa de não ter a performance idealizada ou mitificada. E acaba fazendo combinações, né, de energéticos com remédios para aumentar a performance, que acaba, de certa forma, atrapalhando em algum grau. O dano vai existir. A coisa mais triste é atender um jovem, que a gente já atendeu em outra época, eu consegui ajudá-lo, mas agora ele começou a fazer uso de anabolizante, uso de testosterona para ter o corpo sarado, e está com um testículo que está igual um grão de feijão, está sem desejo, está sem... talvez comprometeu a fertilidade dele toda, está sem ereção. Isso é muito triste, né? É muito triste. Agora, se a gente analisa o ciclo da vida e entende como é que os hormônios regulam esse ciclo, né? Quando a gente entende, por exemplo, uma folhinha verde que nasce e até a hora que ela vai ficar seca, vai cair, é natural que a vida seja assim mesmo. E se a gente entende a libido humana nesse processo todo, é um processo que vai ser inevitável. Mas aí a gente coloca o entendimento desse processo. Uma coisa é inevitável. O entendimento, nem sempre ele está compondo essa equação. Eu acho que um dos grandes problemas, às vezes, primeiro, esse entendimento na questão de compreensão cognitiva da parte do homem e na compreensão corporal da parte da mulher. O que é isso? Da parte da mulher, ela tem que entender que o erotismo feminino é dela. Ela tem que valorizar o corpo, ela que tem que trabalhar a fantasia, ela que tem que trabalhar a fricção da genitália para ela manter a sexualidade sempre viva. É lógico que o outro vai ajudar ou dificultar. Agora, da parte do homem, o homem tem que entender que sexualidade para a mulher não é relação sexual só. Às vezes ela quer só o colo, às vezes ela quer passear, sair da Praça da Estação e ir a pé até a Praça do Papa. E independente da idade, as pessoas chegam. O jovem chega rápido. A pessoa de mais idade vai andando devagar, mas pode enfeitar o chão dela. Ela pode, eu acho que se eu sair correndo da Praça da Estação até a Praça do Papa e chego lá alegre, até porque eu consegui num tempo pequeno e tudo, o outro vai devagar, demorou quase um dia, mas chegou e outra coisa, enfeitou o chão dele e viu coisas que ele não tinha visto quando ele era capaz de correr e ter realmente esse resultado. Então, eu acho que no dia que o homem melhorar cognitivamente, quer dizer, aprender o que é realmente sexualidade, no dia que a mulher crescer eroticamente, no sentido de valorizar o corpo erótico, valorizar o estético, valorizar o higiênico, mas não ficar preso à ditadura estética ou higiênica, buscar realmente um processo erótico aí de alimento da sexualidade. O senhor citou esse medicamento aí que aumenta a lubrificação da mulher, seria um componente aí equivalente aos remédios que são usados pelos homens. Quando a gente fala da lubrificação do canal vaginal, a gente entende que isso também diminui com a chegada da terceira idade? Esses medicamentos eles estão sendo usados, não é nem para lubrificação, e aí foi um erro quando eles compararam ao Viagra feminino ou os remédios para os homens. Os homens é na fase de excitação, é na ereção.
Esses medicamentos para as mulheres é no momento, no processo mais difícil que elas hoje têm com a menopausa e pós-menopausa, terceira idade, que é o processo do desejo, é a diminuição do desejo. Existe uma síndrome geniturinária da menopausa, onde há atrofia, onde há vaginal, onde há ressecamento vaginal, mas a evolução já é fantástica. Os ginecologistas estão muito instrumentalizados para atuarem, para terem atuação nessa. Tem hidratante vaginal, a gente já saiu daquela fase de lubrificante vaginal que só se usa durante a atividade sexual. Hoje ela pode usar 3 vezes por semana um hidratante vaginal, ela pode usar estrogênio-terapia tópica, mesmo que ela tenha algum risco, alguma coisa, discutir com ela custo-benefício, ela pode fazer uso de estrogênios que não absorvem sistemicamente. Ela tem o laser está entrando aí, eu tenho um certo receio de uso para íntimo, para estética, essas faladas cirurgias íntimas. Eu acho que tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Porém, para melhorar ressecamento, também é uma ferramenta fantástica. Então, o ginecologista sabe trabalhar bem. Se ela tem sintomas gerais de menopausa, calorão, sudorese, ela pode fazer uso de terapia hormonal com segurança, sendo acompanhada sempre pelo ginecologista. A gente pode fazer um paralelo da ereção com a lubrificação? Sim, é o paralelo. E engraçado, né, Fernando? Porque a mulher, quando ela excita, igual o homem excitando tem ereção, ela tem 3 órgãos eréteis, mas que não são valorizados. O mamilo fica erétil, o clitóris fica erétil e na entrada da vagina tem um músculo que chama bulbo vestibular, também fica erétil, como se fosse apertando o pênis. Esses músculos não são tão valorizados quanto o lubrificar. É lógico que com o tempo, como você bem colocou, o desejo diminui, mas ele pode qualitativamente ser melhor. A capacidade de excitar não é tão rápida e não é tão intensa. E o orgasmo também não é tão intenso em contrações. Isso é bom porque o útero de uma mulher, já na terceira idade, que não está fazendo uso de hormônio, ele atrofia. E se ela tivesse aquela mesma intensidade, aqueles mesmos orgasmos com a intensidade anterior que ela tinha, ela ia ter cãibras. Algumas até queixam de cãibras, porque é o músculo contraindo sobre ele mesmo e dá cãibras. Há uma diminuição quantitativa em relação a todas as respostas fisiológicas, mas qualitativamente, se ela souber enxergar nas perdas que ela tem com envelhecer, ela vai ter ganhos. Eu falo que primeiro é entender que envelhecer não deveria ser escrito com C, e sim com S. Porque envelhecer é um processo para dentro dela. Em mais velho, mais ser. É um movimento mais pessoal do que social. Que lindo. Eu acho isso é fantástico. Isso eu aprendi com o meu terapeuta, que eu devo muito, que depois eu fiquei muito amigo, pai do Samuel do Skank. Eu falo, quem conheceu o Wolber não falaria que é pai do Samuel do Skank. O Samuel, que é filho de Wolber de Alvarenga. E foi um cara fantástico, com uma espiritualidade super desenvolvida e que ajudou muitas pessoas. É uma das referências que eu tenho. Acabei de fazer uma entrevista, vou fazer uma outra com uma pessoa que está em Boston, hoje à noite ainda, para a SBRASH, Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana. Eu fui o primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, que hoje está muito forte, foi lá na década de 90, e eu realmente... eu falei que eu tenho 3 referências, médicas e psicológica única, que é o Wolber. O outro é José Salvador Silva, é Ricardo Cavalcante, que é da Bahia, que é um sexólogo que era de Brasília, mudou para a Bahia, e o professor Lucas Machado, aqui de Belo Horizonte, também um grande ginecologista. São as 3 referências que eu tenho. Que é escritor também. Sim, tem livros e livros fantásticos. Doutor, a gente tem um quadro aqui chamado Mito ou Verdade. É um quadro forte, porque a gente coloca as questões para serem... a gente dá uma prensada no médico nessa hora. E o senhor fica à vontade para dizer se, na percepção que o senhor tem, é mito ou verdade a frase que eu vou dizer. O senhor está preparado? Quer tomar mais uma água? Não, tudo bem. Um cafezinho? Muito obrigado. Então vamos lá. Pãozinho de queijo? Não, deixa para depois. Vamos lá, então. Obrigado. Primeira questão aqui para o doutor. Sexo na terceira idade não elimina a necessidade do uso de preservativos. É mito ou é verdade? Totalmente mito. Tem que se usar preservativo, sim, com um projeto de proteção às doenças sexualmente transmissíveis. Mais uma questão aqui. O prazer sexual, a questão é essa, o prazer sexual diminui na terceira idade? Se a gente olhar na ótica quantitativa, sim.
mas na ótica qualitativa pode até aumentar. Então, quando se diz diminui com a idade, eu diria que é mito, porque não está se colocando em que termos de diminuição. Se é diminuição estatística em termos de atividade sexual ou quantitativa de um modo geral. Mas qualitativamente não diminui. Há uma mudança, como tudo na vida muda. Então a sexualidade também muda. Ela não é nem pior, nem melhor. Ela muda. Tem mais uma questão aqui muito importante, a gente falou sobre isso. Não é preciso consultar o médico para utilizar drogas de desempenho sexual. Mito total. Tem que se consultar o médico, é fundamental. As mulheres, em geral, consultam bem mais do que os homens, elas têm mais cuidado com a saúde delas, em geral, do que os homens. É perigoso sempre generalizar. Mas o mito é, como dizia um Einstein, você colocou mito, eu já fiz até para o pessoal da família do Maxud, que ontem a gente ficou sabendo que o hotel acabou, eu já fiz um vídeo que era mitos sexuais, mentiras com força de verdade. Que seria naquela época, estava bombando, venda de vídeos e tal, e eu falo que o mito, e eu não esqueço da frase do Einstein, que dizia que o mito não é fácil ser quebrado, é mais fácil quebrar um átomo que quebrar um mito. Você quebra a menor unidade, que é o átomo, que hoje já não é nem o átomo mais, mas você tem dificuldade de quebrar um mito. A gente tem um papel importante, né, como formador de opinião, na desmitificação. Inclusive do grande mito dessa fase, que é a velhice assexuada, que é um grande mito. E a gente está falando sobre isso. Olha só, essa questão tem a ver com o que o senhor acabou de falar. Os homens têm mais desejo sexual do que as mulheres. Mito ou verdade? Também um mito. No sentido de despertar desejo espontaneamente pela questão hormonal, talvez sim. Porém, as mulheres, num ambiente gostoso, mesmo que elas não tenham desejo, estimuladas, elas excitam. Excitadas, elas despertam o desejo. A gente chama isso de desejo responsivo. A maior descoberta na sexologia nos últimos anos se deu com Rosemarie Basson, psiquiatra canadense, que percebeu que as mulheres com a idade, com o tempo de relacionamento, elas perdem o desejo espontâneo, mas mantêm o desejo responsivo. O que é isso? Por ela, 1 mês, 2 meses, 3 meses sem sexo, beleza. Numa situação de neutralidade na intimidade, ela vai estimulada a responder esse estímulo e aí excitaria. Agora, se ela não responde, ele deveria respeitá-la e ela se respeitar e não continuar. Porque o desejo numa mulher, depois de uma idade, depois de um tempo de relacionamento com aquele parceiro, ele desaparece. 85% das mulheres desaparece esse desejo espontâneo, mas mantém um desejo responsivo. Talvez isso deu a ideia que a mulher tem menos desejo que o homem. Além de educada para não tomar iniciativa, se ela não toma iniciativa é porque ela não tem o desejo, né? E não é verdade. O grande motor da sexualidade feminina, Fernando, é a intimidade. E como dizia o Volpe, intimidade é um trem que demora. Não é bem mineiro mesmo essa. Não é só estar fisicamente próximo do outro. É estar disponível para si e para o outro naquele momento. Uma outra amiga, Vera Iaconelli, ela fala muito da nossa sociedade fálica, que proporciona, como o senhor disse no início, essa intensidade da ligação do prazer com a penetração, né? E é exatamente a procura de outros, do entorno disso, que é necessária na terceira idade. É fundamental. Na verdade, seria fundamental em qualquer idade, mas particularmente na terceira idade, né? Eu acho que é fundamental que se entenda que o entorno que a sexualidade mobiliza é tão importante. E eu diria mais, Fernando, na própria atividade sexual, para a maioria das mulheres, o antes e o depois é tão importante quanto o durante. E nós não estamos falando de dissociação de prazer nesse processo. De maneira nenhuma. Inclusive, eu fico triste quando eu vejo jovens associando prazer e orgasmo como sinônimos. É muito triste. Foi lançado um livro que fez sucesso no mundo todo, que era Descobrindo o Orgasmo. Só que no Brasil foi traduzido Descobrindo o Prazer, porque há uma sinonimização aí de achar que é a mesma coisa. Ô, gente, se o prazer fosse orgasmo, o orgasmo dura 6 segundos, quando dura muito é 15 segundos. É 1/10 de minuto a 1/4 de minuto. Existe o prazer dos olhares, o prazer dos tocares, o prazer dos sentires, o prazer do acolhimento, do sentir-se desejada. Eu vou reduzir o prazer do sexo ao orgasmo? Tem muitos outros prazeres que transcendem. Vamos lá, mais uma questão. Sexo e erotismo na terceira idade são benéficos para a saúde? Mito ou verdade? Verdade. Temos que entender
os problemas que são mais frequentes sexuais nessa idade, à medida que a idade vai avançando, Fernanda, a gente vai percebendo um aumento de problemas sexuais. Porém, se isso não traz para aquela pessoa que está vivendo o problema angústia por estar sem desejo, ou por estar com um problema, outro sem orgasmo, vamos colocar, ou sem ereção, se isso não traz angústia, nós não podemos catalogar como doença. Se eu atendo uma pessoa que eu vejo que está começando a ficar calva, né, ela está iniciando uma calvície, mas ela não está incomodada, eu não tenho o direito de querer atendê-la. Então foi feito realmente reuniões importantes, eu já participei de alguns guidelines nesse sentido, no projeto de não patologizar demais, até para medicalizar. Uma mulher ou um homem que estão vivendo muito bem sem sexo, e apesar que o sexo, sem dúvida, ajuda, é uma atividade física. Alguém chega até a dizer dietética, porque se gasta, por exemplo, durante o orgasmo, o gasto energético é 5 a 6 METs. METZ é o gasto energético, é um gasto de meia hora de uma corrida forte. Por isso que algumas pessoas, às vezes, que não fazem, isso eu até aproveitaria para dizer, você está há muito tempo sem vida sexual ativa e já tem uma certa idade, tem alguns problemas, você tem que fazer uma avaliação cardiológica, porque quando há problema de infartar ou até de morte, não é pelos remédios, às vezes, que estão sendo tomados. É porque a pessoa não poderia fazer uma atividade física. Poxa, pega um indivíduo que tem anos que não faz atividade física, põe ele para correr meia hora, ele pode ter infarto. Mais então, uma muito cuidado. indicação para recomendação médica, tem a ver com essa outra questão aqui. Isso. Idosos, de uma forma geral, eles têm vergonha de falar sobre o assunto sexual com seus médicos. Mito ou verdade? Verdade. E eu fico triste do indivíduo não abrir espaço para que ele coloque. Olha, para vocês terem uma ideia, para você ter uma ideia, Fernando, há anos, uma sexóloga e ginecologista dos Estados Unidos, de New Jersey, ela fez um estudo mostrando o seguinte, que se você deixa a questão sexual da pessoa de mais idade aparecer na consulta, você tem um X% de queixa. Se você fizer duas perguntas, você tem vida sexual ativa? Você tem alguma dificuldade sexual naquela pessoa que tem vida sexual ativa? Você tem alguma dificuldade sexual? Você aumenta 5 a 6 vezes. Então, eu tenho amigos ginecologistas de grande clínica e que não me encaminham. E eu tenho certeza que não me encaminham na proporção que deveria encaminhar, porque não aborda essa questão da sexualidade. Infelizmente, o problema é do lado do indivíduo mais idoso ou a mais idosa, mas também do próprio médico que não cria aquele espaço permissivo para que a queixa apareça. E na vivência que o senhor tem, é mais comum o homem ter problema para falar ou a mulher? Eu diria a mulher. E aí a gente vê como é que a frequência de homens nessa faixa etária é muito maior no consultório. Eu acho que o homem aprendeu a sobreviver tudo quanto é tragédia, guerra, peste, aí está o Covid, mas a da cama ele tem dificuldade. Então, quando ele está vivendo problema de cama, ele realmente fala. Mesmo que a médica seja mulher? Talvez menos, mas dependendo. Eu conheço casos de mulheres que me encaminham muito, né, homens, né, hoje já tem urólogas, né, e tem casos de homens ginecologistas que encaminham um pouco porque não abordam o casal. Conversa com o casal sobre tudo, os partos que foram feitos, mas não aborda essa questão. Talvez até crie um ambiente pouco facilitador para que a queixa sexual apareça. Vamos para mais uma. Olha só, as doenças sexualmente transmissíveis, elas são perigosas em qualquer idade. Mito ou verdade? Verdade. Excelente a colocação, em qualquer idade, né? A gente e tem que entender que houve um recrudescimento de algumas doenças sexualmente transmissíveis que já tinham quase desaparecido, vamos dizer, que estão aparecendo de forma intensa, como sífilis, gonorreia, né? Gonorreia, tal, né? Blenorragia. Muitas vezes na época da AIDS, muita gente falava que saudades eu tenho da gonorreia, né? Porque naquele primeiro momento que tinha a mortalidade, né, a evolução de tratamento para AIDS, né, ou SIDA, estava muito pouco presente, muita gente tinha saudade sem entender que, na verdade, qualquer doença sexualmente transmissível pode provocar um problema muito sério, que é o emocional.
é a pessoa, a partir daquele momento, ruptura de relacionamentos, na descoberta de uma situação dessa. Então, a gente fica muito triste no sentido, quando é casais mais jovens, infertilidade. Então, na verdade, eu acho que na paranoia das doenças sexuais, o amor não pode acabar, mas a gente tem que se cuidar. Exatamente. Esse descuidado não pode fazer parte da parceria, né, doutor? Vamos lá para a última questão aqui. Inclusive, Fernando, perdão, eu estou adorando esse bate-papo. Inclusive em relações homoeróticas femininas também. Porque há uma ideia que se a pessoa tem uma atividade lésbica, ela não correria nenhum risco. Diante de uma situação de infidelidade, ela poderia, na prática do tribadismo, que é o roçar genitais, ela poderia se contaminar, ou na prática do sexo oral. E outra coisa, doença sexualmente transmissível está ligado hoje a um aumento de câncer de corda vocal, de HPV, via HPV, e câncer de colo uterino. Vamos lá para a última questão do nosso bloco aqui. Pessoas idosas que perdem o parceiro ou perdem a parceira nunca mais se tornam ativos sexualmente. Mito ou verdade, doutor? Mito. Um tremendo mito. Algumas optam por, a partir daquele momento. É lógico que tem um período natural de luto, que cada um tem que respeitar e não tem que dizer que é 1 mês, 2 meses. Eu já atendi casos de 6 meses, 1 ano e meio, e a pessoa ainda, quando falava da parceira ou quando falava do parceiro, a pessoa tinha uma catarse no sentido de choro convulsivo e achava que isso não tinha nada a ver, quer dizer, ela estava demorando fechar a porta para abrir outra. E a gente tem que respeitar muito isso. Mas essa pessoa pode ter a chance, e a gente vê casos de mulheres que ficaram viúvas ou separaram muito tempo, já na faixa de 60 anos, e quando começa um outro relacionamento, elas têm o desejo despertado que ela nunca tinha. Porque parceira nova, ou parceiro novo, ou novidade de parceiro, traz realmente o desejo espontâneo de volta. E hoje não está raro a mulher de mais idade envolvendo com parceiro novo de idade. Mas a novidade sempre... E uma coisa interessante, Fernando, no estudo dessa Rosemarie Basson, é quando o casal está muito mal na vertical. E fica difícil que a horizontalidade fique boa também. Mas ele mal na vertical, o desejo dela zerou. Quando eles rompem o relacionamento e eles reatam, no reatamento o desejo da mulher vai lá em cima. Só que a solução não está em provocar separação, porque as cicatrizes podem aparecer e serem nocivas demais, irreversíveis. Olha, doutor, a conversa está muito boa, a gente vai fazer um rápido intervalo, vamos continuar falando sobre isso, vamos só tomar uma água aqui rapidinho e a gente volta com o nosso Saúde e Bem-Estar.